Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de leitura, pesquisa sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? E, gente, nessas últimas semanas a gente tem discutido aqui sobre o caso da garota, da menina Vitória, de 17 anos, que foi brutalmente assassinada, gente. E a gente tem essa cronologia para poder entender, né, o que foi que aconteceu, por que ela sofreu todo essa violência, né, gente? Uma coisa terrível mesmo. E nós que somos pais e avós e tudo, parentes, irmãos, tios, maridos, a gente vê uma menina dessa novinha. Eu tenho uma filha, né, com mais idade, mas a gente sabe, né, do sofrimento dos pais. Quando nossos filhos sofrem qualquer coisa, a gente fica super preocupado, né, super nervoso, o que foi que aconteceu, e a gente fica muito triste com esse acontecimento. Gente, tem um timeline aqui, o nome dela é Vitória Regina de Souza, né, tem 17 anos de idade, foi assassinada de forma muito cruel, brutalizada, né, torturada, ficou em cativeiro pelo menos, dizem, né, pela polícia, pelo menos uns 4 dias antes de ser morta, né. E no dia 26 de fevereiro, a Vitória desapareceu após sair do trabalho em um shopping, num local em São Paulo, no Grande São Paulo, chamado Cajamar. É um município muito pobre, né, um lugar pobre, com muita área rural, inclusive, né, muitos sítios. E ela foi vista pela última vez no ponto de ônibus, voltando para casa. O pai dela iria pegá-la, né, depois que ela saísse da loja, que ela trabalhava no shopping Cajamar. Ela pegaria um ônibus e depois ainda teria de pegar, eu acho que um segundo ônibus, e ainda andar uns 15 minutos na estrada de chão para chegar até a casa do pai, a casa dos pais, né? E ela enviou esse último áudio dizendo que estava sendo perseguida, que tinha alguém que estava seguindo, uns carros passaram mexendo com ela, chamando ela de bonitinha e tal, né? E ela mandou uns áudios para uma amiga, dizendo que estava com medo desses 2 homens que estavam seguindo ela, né? Isso foi dia 26 de fevereiro, que ela foi filmada, né, pelas câmeras de segurança lá do local. No dia 5 de março, né, depois de muita busca, uma semana pelo menos de buscas, o corpo dela foi encontrado em uma área de mata da zona rural de Cajamar, né, a aproximadamente 5 quilômetros da casa dela, gente. Então ela foi sequestrada, digamos, né, na caminhada que ela fazia do último ponto de ônibus até a casa dela, né? E ela foi sequestrada nesse trajeto, né? O nome do bairro é Ponunduva, município Cajamar. O corpo dela tinha sinais de muita violência extrema. Ela teve o cabelo raspado, e dizem que o cabelo raspado quer dizer que é uma forma de revanche ou de vingança com alguns grupos organizados de crimes, né, de tráfico de drogas, e esses grupos de extermínio, né, de criminosos, né, como o PCC e o Comando Vermelho, dizem que fazem isso, né, raspam o cabelo para todo mundo entender, para mandar uma mensagem, né. E ela teve o cabelo raspado e foi quase decapitada, né? Tamanha violência, né? Sofreu golpes à faca. Ela foi morta a golpes de faca. E no dia 8 de março, a Polícia Civil então prendeu Michael Antônio Salles dos Santos como suspeito de envolvimento no crime, né? E ele é proprietário de um Corolla prata antigo, né? Veículo que foi visto na cena do crime. No dia 10 de março, agora, anteontem, né? Peritos da Superintendência de Polícia Técnica e Científica em São Paulo indicaram que Vitória apresentava também cortes de faca no tórax, no pescoço, no rosto, além de sinais de tortura. Uma coisa assim terrível, um crime hediondo mesmo, né? Esse tipo de crime que deve ser, na minha opinião, punido com pena capital, né? No mínimo a prisão perpétua, né, gente? No mínimo, um crime desse, no mínimo, prisão perpétua. Mas para certos tipos de crime hediondos dessa natureza, eu sou a favor da pena capital. Não sei o que vocês acham, eu gostaria de discutir isso aqui no nosso canal.
abrir essas discussões, né? Eu quero abrir várias linhas de discussão democráticas, discussões democráticas com relação a essa nossa crônica policial, né? Que todos os dias a gente fica estarrecido com tamanha violência, né? E ainda tem esses fatos aqui absolutamente, né, esdrúxulos, né? Como a Patrícia Poeta na TV Globo, num programa matinal de variedades, entrevistar o pai da menina ao vivo, contando coisas da investigação jornalística e criminal, policial, para o pai da moça, antes do pai da moça ser notificado pelas autoridades policiais, né? Horrível isso, né? Aí a Patrícia Poeta foi cancelada, aí já tem um jurídico, já tem um monte de advogado querendo processar a Patrícia Poeta, e a Globo também vai se meter nisso. A Patrícia Poeta não é repórter, gente. Ela não é repórter, foi repórter 20 anos atrás, ela não é repórter. Ela não conhece o caso, ela não investigou o caso, ela não é uma jornalista investigativa, ela é uma apresentadora de programa de televisão desse nível, aí, essa porcaria de programa de televisão. No dia 11 de março, ontem, gente, a polícia então informou que, além do Michael, esse que era dono do Corolla prata, né, outros dois suspeitos estão sendo investigados, que é o Daniel Lucas Pereira e Gustavo Vinícius, ambos ex-namorados da Vitória. E tem um outro Gustavo, né, são dois Gustavo, né, tem o Daniel e tem o Michael. Imagens encontradas no celular do tal Daniel Lucas mostram o trajeto que Vitória fazia do ponto de ônibus até a casa dela, gravadas dias antes do crime. Então o cara pegou o celular e gravou as imagens do trajeto dela no celular dele, antes do crime. O que sugere, segundo a polícia, um planejamento, né? As investigações continuam. Aí a gente vê, aqui na CNN Brasil, por exemplo, né, caso Vitória, saiba qual a relação entre suspeitos e a vítima. Aí ainda tem gente falando na internet. Aí eu fiz um vídeo já falando sobre a morte do Gene Hackman, e do ator, né, de Hollywood, e da sua esposa, que foram encontrados mortos, né, já com o corpo do Gene Hackman já em mumificação natural. E a internet bombou de gente falando um monte de merda, um monte de asneira, gente colocando a culpa na esposa, que a esposa tinha matado. Gente, um monte de lixo sendo dito pela internet inteira, no TikTok, no Instagram, no Snapchat, no YouTube, no Facebook, no X, em tudo quanto é plataforma, no Rumble. Gente, terrível. E aqui, nesse caso, o pessoal ainda colocando o pai da menina, colocando ele como suspeito. Olha, esse cara, ele não reagiu bem, como ele deveria reagir com um pai que perde uma filha. Gente, cada um, a gente sabe, é uma coisa idiota de falar, mas cada um reage de um jeito diferente, né? Cada um reage de uma forma. E o cara, você vê que é uma família pobre, que vive numa área rural, na periferia da Grande São Paulo. Vivem numa casa simples, muito simples, nem telhado tem. Assim, não tem um telhado mesmo, né? Tem aquelas telhas de Eternite. Imagina o calor, a pobreza. Aí eu vi o Cabrini entrevistando a família, aí mostraram a casa por dentro, o quarto da Vitória. Aí a gente vê o quanto que eles vivem de forma muito simples, né? Pobres, são pobres mesmo. E é um pessoal cascudo, é um pessoal que tem muita dificuldade. Então, a pessoa que passa, já perderam um filho num acidente de moto, a pessoa que passa a vida inteira nesse perrengue, o pai também é deficiente físico, né? Ele tem um problema nas pernas, anda com umas bengalas, é um pessoal muito sofrido. Então, a pessoa que é muito sofrida na vida, ela cria casca. E ela não se desespera como a gente imagina, que a pessoa ia se desesperar, ia chorar, fazer aquele escândalo em frente às câmeras e tudo. Tem gente que reage diferente, né? Eu já vi pessoas assim que durante o enterro de um ente querido, a pessoa quer pular dentro da cova junto com o caixão. A gente já viu isso acontecer, né? Não é piada de filme, não. Isso às vezes acontece mesmo, porque a pessoa reage de uma forma muito forte. Já tem pessoas que não, que reagem de forma mais fria mesmo, porque já criou uma casca muito grossa, né? Na vida, bateu muito na pessoa. Então a gente tem que ter cuidado na hora de
na hora de julgar as pessoas dessa forma. E o pai já foi tirado da lista de suspeitos, ele não é suspeito do caso da Vitória, né? Ele foi tirado de lá. A menina de 17 anos, tá vendo? Uma gatinha, no início da vida, curtindo a vida, na rede social, né? Trabalhando, já era o segundo emprego dela. E o pai não era negligente, o pai ia buscá-la à noite para que ela não viesse naquela escuridão toda sozinha, né? Então era uma menina que estava curtindo a vida, infelizmente, né? E a gente dá uma passada aqui nos jornais principais, aqui a CNN, aqui o Terra, o que o delegado disse sobre o pai da jovem. Ele já foi tirado dessa linha de investigação, né? E o menino que é dono do Corolla, aquele Corolla antigo, cadê o nome dele? É o Michael, né? É o Michael Antônio Salles dos Santos. Ele deu entrevista. Ele deu uma entrevista, se não me engano, para a Band, né? E a entrevista dele foi bem tranquila, assim. Você vê que o cara não estava com cara de assassino, mas as investigações continuam. E a gente vê aqui no Metrópolis também, que aí o pessoal está questionando, aqui a Fábia Oliveira, a produção revela o que teria deixado o pai de Vitória chocado no encontro. Aí, gente, essa entrevista realmente, essa Patrícia Poeta é completamente sem noção, né, gente? Depois ela sofre um cancelamento e fica reclamando da vida, né? Aí já falou que a Patrícia Poeta queria pedir desculpas no outro dia mesmo. Aí a Globo falou que não peça desculpas, tiraram todos os vídeos da rede social. Mas só que, claro, tem gente que grava e depois aquilo continua repercutindo, não tem jeito, né? Então a Globo está minimizando, né, aquele departamento que entra para poder apagar ou diminuir o fogo, né, nas redes sociais, porque as redes sociais elas são implacáveis, né, gente? O pessoal, especialmente o X, o Twitter, que acabou perdendo milhões de dólares, né, o Twitter e a Tesla, por conta de algumas manobras feitas pelo Trump e pelo Elon Musk, que eu vou comentar em um outro vídeo aqui no canal hoje ainda, né, gente? É só pra gente falar desse caso, Vitória, o pai dela está fora da lista de suspeitos, né? Patrícia Poeta vai tomar um processo, ela e a TV Globo, Departamento de Jornalismo da Globo, que é o culpado disso aí, na minha opinião, né? E a gente continua aqui no nosso canal, esse é o Observador, e a gente está sempre tentando entender o que está acontecendo, né, nesse país, com tanta violência, né, tanto desmando, a política, que não existe política de segurança pública no país. Esse é o principal problema do Brasil hoje, é a segurança pública, essa violência toda, de todos os lados, tem uma violência terrível, né? E o Brasil só tende a piorar. A gente pode colocar o Rio de Janeiro como o principal, Rio e São Paulo, né, os dois pontos nevrálgicos dessa ação violenta de facções criminosas, de políticos, né, e etc. Então a gente tem que tentar entender isso aí, e a gente tenta aqui no nosso canal, né, o Observador. Então valeu, gente, obrigado. Comenta, por favor, dá uma comentada aí, o que você acha, quem você acha que são os suspeitos principais, quem você acha que cometeu esse crime terrível contra a Vitória, né? E vamos continuar aqui com nossas pesquisas. Valeu, gente, obrigado, hein?